A paz do Senhor, irmãos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Gostaria de trazer uma palavra em que Deus tem posto ao meu coração para divulgar, para falar com os irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém? Deixa aí o seu like, segue a gente lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, irmão, a evangelizar. Amém? Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, à sua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. A palavra que eu quero trazer, irmão, uma palavra, uma reflexão para a nossa vida, é que está no livro de Mateus, capítulo número 25, versículo de número 31 ao 32, que está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da tua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. O 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém? Uma palavra conhecida, uma palavra poderosa, uma palavra onde a gente vai tirar, extrair ensinamentos para a minha vida, para a sua vida, algo para aplicar sobre a nossa vida. Amém? Quero que você preste bastante atenção, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, que ele venha falar ao seu coração. Amém? Meus amados, eu estava lendo essa passagem, esse texto rico, poderoso, em que Deus ministrou o meu coração. E quando eu li esse texto, irmão, Deus trouxe algo no meu coração, algo de alerta para despertamento para os últimos dias, para os últimos tempos. E quando eu li no versículo de número 3, que ele fala que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aqui ele fala que vai reunir as nações e aqueles que praticaram a verdade, aqueles que praticaram a justiça, esses ele colocará à sua direita. Mas aqueles que praticaram a iniquidade, aqueles que praticaram o erro, todo aquele que desobedeceram a Deus e não fizeram a vontade de Deus, Deus os colocará à sua esquerda. E ele classifica essas pessoas como o pastor, que ele divide, separa os bodes e as ovelhas. E ele faz essa comparação. E quem são as ovelhas? As ovelhas são as pessoas que são tementes a Deus, aquelas pessoas que agradam a Deus, que fazem a vontade de Deus, aqueles que são sensíveis à voz de Deus, aqueles que buscaram fazer tudo aquilo em que Deus designou para a vida dele, aquele que buscou agradar a Deus, fazendo a sua vontade, não só dando aí, tem gente que pensa que dar cesta básica, ajudar as pessoas, fazer isso ou aquilo, isso é fazer obra de Deus? É fazer obra de Deus? Mas isso não te leva para o céu. Isso não te dá crédito diante de Deus para te pôr diante do céu, para te colocar lá no céu. Não, o que faz você entrar no céu, primeiramente a graça de Jesus Cristo, mas as condições que Ele nos deixou, que é servir Ele, fazer a vontade dEle, amar a Ele e fazer a sua vontade. Um dos mandamentos do Senhor é esse, que a gente faça a sua vontade. E todo aquele que faz a vontade de Deus, pratica o bem, esses herdarão o reino dos céus. Os que praticou a santidade, a honestidade, praticou ser próspero com os irmãos, ser amigo, aqueles que estendem as mãos, aqueles que obedeceu à voz de Deus, que pregou, que evangelizou, aqueles que visitaram as pessoas nas prisões, que foram nos hospitais. Ele dá vários exemplos no texto aqui, que estava nu, que estava enfermo e fosse visitar. Esses, quando faz para um desses pequeninos, Jesus falou que esses agradou a Deus. E isso é um contexto onde a gente extrai muitos outros ensinamentos se aprofundarmos sobre esse texto, sobre a conduta de ser uma ovelha, de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa justa e agradável aos olhos do Senhor.
Esses são as ovelhas e muito mais atributos que levam a Deus a agradar de uma pessoa e faz com que essa pessoa entre no reino dos céus. Mas o que mais me chama a atenção é que a classificação dos bodes. Jesus falou aqui que os bodes serão separados. E quem são os bodes? Todo aquele que praticou a iniquidade. Todo aquele que praticou a prática do mal, todo aquele que se prostituiu, todo aquele que foi desonesto, todo aquele que foi mentiroso, todo aquele que andou em sensualidade, na luxúria, na ganância, na soberba, na arrogância, andou desobedecendo a Deus, andou pelo seu nariz em pé, achando que é mais do que os outros, pela sua autossuficiência, pelo seu poder aquisitivo, todo aquele que desagradou a Deus, andando na iniquidade, na desobediência, na desonestidade, fazendo mal. Jesus deixou vários exemplos disso na Bíblia, e não é eu que falo, é Jesus que falou. Eu quero só te trazer um texto que está escrito aqui em Romanos capítulo número 6, versículo de número 9, que fala assim: e não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus, não erreis, nem os devassos não herdarão o reino dos céus, nem os idólatras. Toda aquela pessoa que pratica devassidão, impurezas, imoralidades, todos esses tipos de pessoas que praticam prostituição, todas as pessoas que praticam prostituição mental, adultério, fornicação, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus, esses tipos de pessoas. Esses são os bodes, esses são os tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E não é eu que falo, e Jesus vem falando de muitos mais características negativas que as pessoas praticam, que não permitirá que essas pessoas entrem as portas do céu para dentro. Então isso é muito sério, irmão. As pessoas estão brigando, as pessoas estão ouvindo o Evangelho está sendo pregado para todas as pessoas, para todas as criaturas, por todos os meios de comunicação dessa terra, por televisão, por internet, pela rádio, por pessoas na rua, por igreja. Hoje em dia as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas estão menosprezando. Lembra nos dias de Noé, que ele falou, pregoou, que haveria um dilúvio, eles menosprezaram, riam, e eles não queriam nem saber, eles queriam conquistar, comprar, beber, casar, prostituir, viver a vida em regalia, em luxo, vivendo a sua vida do jeito que achava que era melhor. E Noé falava, vai vir um dilúvio, e eles não criam, eles não acreditavam. E como nesses dias atuais, as pessoas estão agora no momento desse em bares, em funks, em forrós, em vários tantos outros lugares, em cervejarias, em churrascaria, enchendo a cara, bebendo, se prostituindo. Pessoas usando drogas, pessoas matando, pessoas roubando, pessoas mentindo, pessoas que estão ouvindo o Evangelho nesse momento, estão menosprezando, estão rejeitando, estão zombando, e tem tantas coisas erradas que acontecem que a gente poderia falar, mas que não dá tempo da gente falar, porque senão a gente ficaria aqui o resto da vida falando. Mas tem algumas coisas em que Deus tem falado ao seu coração e que você não tem dado crédito. O fim dos tempos está aí, você está vendo dilúvio, você está vendo terremotos, você está vendo aí enchentes, os fins dos tempos, os sinais dos tempos. Jesus tem falado dessas coisas e as pessoas não têm visto essas coisas. Pestes, guerras, rumores de guerras, ganância, corrupção, pessoas amantes de si mesmo, pessoas só querem ganhar, obter, conquistar, viver em status, viver em luxúria, viver na autossuficiência no meio da sociedade, e as pessoas não lembram de Jesus, não pensam na sua salvação, não pensam que eles podem morrer e perecer a cada momento. Você lembra daí da peste, do coronavírus, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham riquezas, pessoas que tinham grandezas. Quando essa doença bateu na porta da casa deles, sabe o que aconteceu? O seu status não adiantou, o seu dinheiro não adiantou, a sua riqueza não adiantou, porque eles nem dignos de ter pessoas para visitar o seu caixão pôde, porque teve que enterrar imediatamente. Olha para você ver aonde que o dinheiro dele levou ele, não pôde fazer nada por eles.
E as pessoas estão pensando que é brincadeira, pessoas se drogando, se matando, se prostituindo, e as pessoas achando que tudo isso é normal, que a vida é desse jeito. Não, Jesus falou que esses tipos de pessoas, esses tipos de atos de condutas nos conduzirão ao inferno, irmão. E o inferno é verdadeiro. Jesus falou que mais do inferno do que do céu na Bíblia, de tão grave que é. E ele fala mais, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Todas as pessoas que praticam a idolatria, não só a idolatria da igreja católica não, que fica aí debaixo de santo, se joelhando debaixo de santo e rezando para quem não se deve, para imagens de esculturas, que atrás disso é demônio. Não, mas é todos aqueles que idolatram o pai, idolatram o seu carro, idolatram o seu dinheiro, idolatram a sua autossuficiência, a sua intelectualidade, o seu status no meio da sociedade, a sua grandeza, tudo aquilo que é acima de Deus e você idolatra, isso te conduzirá também ao inferno, irmão. Isso te levará ao inferno. E ele fala mais, os adúlteros não herdarão, não só aqueles que têm um caso fora do casamento, mas aqueles que cobiçam, porque Jesus falou, se tão somente olhar por uma mulher e a desejar, esse já cometeu adultério, e esse será réu do inferno, irmão. Então é sério. E aqui quando fala adúlteros, não fala de toda a classe dos fornicários, que é um relacionamento entre os solteiros, entre as pessoas que não fora do casamento. Sabe? Então os fornicários também não herdarão, quanto os jovens que estão aí em fornicação, em prostituição nesse momento. E por causa dos seus atos herdarão o reino do inferno. Essas pessoas herdarão o reino do inferno. E aqui fala também dos afeminados. Afeminados não é só aqueles que têm a sua conduta de homossexualismo, irmão. Todos os homossexuais herdarão o reino do inferno. Herdarão ao inferno, irmão. É Jesus que está falando. Não é eu que estou falando. Os ladrões herdarão. Sabe, todos que corrompem, todos aqueles que roubam, todos na política, não importa se você roubou R$1 ou se você roubou 1 bilhão, se você pegou um dinheiro ali do troco que passou a mais ali no mercado, ou que passou a mais aí diante dos seus olhos na sua conta. Importante, irmão, é se roubou e vai para o inferno. Todo tipo de ladrão vai para o inferno e Jesus é que garante isso. E ele vai falando mais, eles falam os bêbados, não é só aqueles que enchem a cara de cachaça não, quando fala os bêbados, ele fala de todos os vícios, vício de cigarro, vício de droga, vício de pornografia, vício de mentir, vício de bebida e todos os outros tipos de vício. Quando fala bêbados, fala de todos os viciados. Ele está falando de toda pessoa que comete todo delito de vício, vai para o inferno, vai ser conduzido ao lado esquerdo como bode. A Bíblia nos fala também, irmão, que não herdarão o reino dos céus, os roubadores e muito mais. E não é só aí não, em Apocalipse também fala aqui, ó, no capítulo de número 22, versículo de número 15, que fala assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, sabe, os prostitutos, os maldicentes, as pessoas que desejam mal, as pessoas que são impuras, imuras de mente, de corpo, de alma, pessoas que falam mal, fofoqueiro, sabe, idólatras, todo esse tipo de cão. E ele fala os feiticeiros, que fala da religião, sabe, da umbanda, quimbanda, candomblé, kardecista, mesa branca, reencarnação, fala de tudo isso. Os feiticeiros, eles herdarão o reino dos céus, que adora demônios, que cultua demônios, que recebe demônios no seu corpo e que falam que são entidades de luzes superiores. Não é nada disso, é demônios que te conduzirão ao inferno. Jesus está falando, e Jesus não é mentiroso. Ele fala que os feiticeiros herdarão o reino do inferno, irmão, que vão para o inferno. E ele vai falando mais, ele fala os que prostituem, os homicidas, todos aqueles que matam, todos aqueles que destroem vidas, sabe? Não é só aqueles que só tiram a vida, mas aquele que mata com palavra, aquele que destrói uma vida. Quantos
traficantes que estão destruindo vidas, destruindo lares, destruindo famílias com essas drogas. Quantas pessoas aí, donos de cervejarias, que estão destruindo pessoas, conduzindo essas pessoas até a bebedice, levando a pessoa até a sarjeta por conduzir as pessoas a consumirem propagandas, a marketing, transformando bebidas alcoólicas, de cerveja, de cachaça, de todos os tipos de bebida, e faz as pessoas influenciar as pessoas até a pessoa ficar viciada, irmão. Porque a Bíblia nos fala: ai daquele que dá de beber ao seu próximo. A Bíblia nos fala isso: ai daquele que dá de beber. Não só os que dá de beber, mas os que fabricam, os que vendem e os que dá. Esses herdarão ao inferno, aí tormento eterno. Jesus vem falando mais, irmão: e os idólatras e todos que cometem mentira e a ama. Jesus falou que quem comete mentira e ama mentira, irmão, é filho do diabo. É filho do diabo quem comete e ama mentira. Há pessoas que enganam, estelionatários, envolvem as pessoas com mentiras. Mentira pequena, mentira ganha. Mentira para beneficiar você, mentira para beneficiar no currículo, mentira para beneficiar no trabalho, e mentira para influenciar as pessoas e prejudicar as pessoas. Todas as pessoas que cometem e amam a mentira, eles herdarão as trevas, vão ser conduzidos ao fogo eterno. É Jesus que está falando, é Jesus que está orientando. Então é melhor, irmão, a gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente está cometendo. Quantas pessoas nesse fim de semana que estão aí fazendo badernas, estão em raves, estão em festas, estão aí em tantas outras coisas mais, em bares, em cervejarias. Não importa se o boteco ou se é uma cervejaria de classe alta, importante é os pecados, o que eles estão cometendo ali, delitos. Você já parou para pensar, irmão, que você pode morrer a qualquer momento, e para onde vai a sua alma? Jesus está falando que se você não se converter, se você não andar em santidade, se você não obedecer a Deus, se você não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, desses delitos, tantos esses que eu falei, tantos aqueles que você mesmo sabe que você está praticando, eles te conduzirão ao fogo eterno. E eu acho mais interessante, irmão, que no livro de Apocalipse, quando eu li aqui, no versículo número 22, capítulo 22, versículo de número 15, que eles falam dessas coisas erradas, dessas práticas abomináveis aos olhos do Senhor que as pessoas praticam. Ele fala no versículo 16 assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Então, irmão, é Jesus que está falando. Se você não se converter, se você não se arrepender, você vai ser conduzido ao inferno. Então, preste atenção, pare de mentir, pare de cometer as coisas abomináveis, pratica a justiça, aceita Jesus, volta para Jesus, analisa a sua vida, como está a sua vida. Se você morrer agora, você deve chegar diante de Deus, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Pare e pensa. E que Deus abençoe a sua vida, e que essa palavra sirva de reflexão para a sua vida, porque a morte, irmão, ela vem e não avisa, ela vem assim, na noite para o dia, na hora que a gente menos espera. E quando você cair por terra, será que sua alma vai chegar diante de Deus? Ele vai te colocar do lado direito com as ovelhas, ou vai te conduzir para o lado esquerdo como os bodes, para a condenação eterna? Então que Deus abençoe a sua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Siga nosso canal Espada Viva, vai lá no YouTube, inscreve-se, deixa seu like, em nome de Jesus, amém.